Adelante, Tiago, por favor, buen día. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bem-vindos a mais uma charla do evento Viernes de Charla com Proterra, a última charla do ano de 2021. No ano que vem, teremos a continuidade do evento e a primeira charla será no dia 4 de fevereiro, quando iremos conhecer um pouco mais dos trabalhos que vêm sendo realizados na Colômbia. E quem estará mediando esta próxima charla será a arquiteta e amiga Geni Vargas. Bueno, hoje estaremos dialogando em torno da produção da arquitetura e construção com terra no Brasil, através do tema Arquitetura Social, Territórios Tradicionais e Identidades Brasileiras. Assim, estaremos recebendo 3 convidados que estarão provocando, a partir de suas falas e de suas experiências, diferentes reflexões e debates em torno do tema e como ocorrem as participações e as atuações dos profissionais arquitetas e arquitetos nesse contexto. Estamos tratando, sobretudo, de comunidades rurais, não urbanas ou de periferia. Estamos tratando dos territórios dos campos, das águas e das florestas, dos territórios das não-cidades, dos grupos étnicos com fortes particularidades socioculturais, dos movimentos sociais populares, dos grupos originários do nosso território ou dos grupos sociais formadores do povo brasileiro. Estamos dialogando a respeito dos territórios indígenas, camponeses, quilombolas, caiçaras, de imigrantes. Enfim, trataremos de como se produz o espaço, a habitação, o habitat, as edificações coletivas, os territórios nessas comunidades. Tentaremos aqui falar de forma lenta, doce, para facilitar a compreensão das companheiras e dos companheiros da nossa Latinoamérica, de idioma espanhol, que estão nos acompanhando com paciência e graciosidade. Essa charla de hoje complementa a primeira charla que ocorreu no mês de novembro passado e que também abordou a produção da arquitetura e da construção com terra no Brasil, entretanto, através das possibilidades de atuação no mercado da construção civil. Esta primeira charla, assim como a charla de hoje, estarão em breve disponíveis nos sites da Rede Proterra e da Rede Terra Brasil, podendo ser vistos e revistos posteriormente. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tiago Lopes Ferreira, sou arquiteto, estudei arquitetura de terra no laboratório Craterre na França, sou pesquisador do grupo de pesquisa ABIS da Universidade de São Paulo, onde hoje realizo uma investigação de pós-doutorado. Sou membro das redes Proterra e da Rede Terra Brasil. E hoje estarei aqui atuando na mediação dessa charla. A ideia é que cada um dos 3 convidados realizem uma apresentação com cerca de 15 minutos, que será sucedida pelo debate aberto, tanto pelo chat aqui do Zoom, quanto pela página do Ibomex no Facebook. Eu ressalto que esse evento é organizado pela Rede Ibero-Americana Proterra, em parceria com a Rede Terra Brasil, e que os nossos convidados nas 2 charlas desse capítulo Brasil são membros da Rede Terra Brasil. Assim, no dia de hoje, receberemos calorosamente a professora doutora Kemi Gioca, o arquiteto especialista em terra Alain Briatti e a premiada arquiteta Vika Martins. Eu gostaria de começar apresentando e chamando a professora Kemi Gioca para iniciar a nossa charla. A Kemi Gioca, ela é docente do Instituto Federal de São Paulo, no campus da cidade de Registro, no sul do estado de São Paulo. Possui doutorado pela Universidade de São Paulo e é pesquisadora do grupo de pesquisa ABIS, da mesma universidade. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás Cubas
e mestrado em urbanismo pela PUC de Campinas. Ela atua em projetos de restauração do patrimônio histórico, com ênfase na arquitetura de origem japonesa, na arquitetura com terra e também com madeira. Atua em projetos de pesquisa com ênfase na construção sustentável, utilização de material local, resgate da cultura construtiva tradicional e melhorias das técnicas construtivas com madeira e terra. E é membro da Rede Proterra e da Rede Terra Brasil. Akemi, é um prazer recebê-la e passar-lhe a palavra, por gentileza. Seu áudio, seu microfone está fechado aqui. Obrigada, graças pela apresentação e vamos direto ao assunto. Eu vou compartilhar a tela. Ok. Tá ok, Tiago? Tá ok, Akemi? Então, eu vou falar um pouco da minha experiência e tratando a arquitetura de terra japonesa como parte da identidade da arquitetura do Brasil. A ocupação do território por parte de estrangeiros se produz muito antes da chegada dos imigrantes japoneses, que só se produziu a princípio do século XX. Antes da colonização japonesa, os pueblos indígenas originalmente viviam na área. O Brasil é o país com maior população japonesa fora do Japão no mundo. E se sabe que houve grandes aportes de várias áreas, como agricultura, economia, deportes, arte, gastronomia, entre outras. Pero pouco se disse da arquitetura japonesa. Se habla pouco da contribuição da arquitetura dos imigrantes japoneses em Brasil. O tema se volve aún mais estreito quando se trata da arquitetura de terra. Este é o mapa do estado de São Paulo, e os círculos rojos são lugares de inserção de famílias de imigrantes japoneses. E tomarei como exemplo dos lugares marcados no mapa, que eram lugares onde estudei. O primeiro lugar, marcado em azul, foi onde tive a experiência de restaurar uma propriedade como esta. Foi uns 10 anos, e se chama Casona de Té, Casarão do Chá. Um edifício construído em 1942, que se utilizou para fabricar té negro. Meu trabalho consistia em quitar as paredes e reconstruir, já que a maioria das estruturas estavam comprometidas e sem reemplaçadas. E parte da coberta. E esse trabalho partiu da investigação de como hicieron os muros de terra. Ao largo do trabalho, vimos que eram muros distintos dos praticados na região. Tinham características diferentes da tapia, como se diz em Brasil, taipa de mão ou pau a pique. Os bambus eram a base da aplicação da terra, eram mais cerrados e delgados. As capas de terra estavam em mesclas superpostas que pareciam ser diferentes entre si. Este é um modelo a escala 1:20, que pode mostrar o uso da madeira em seu estado natural, a combinação dos sistemas estruturais ocidentais e orientais. Como princípio da cultura japonesa, os elementos diagonais não se utilizam na estrutura. E aqui vemos elementos inclinados na estrutura do techo, assim como na estrutura que sustenta o piso superior.
Bueno, para el trabajo recolectamos unos 1.600 bambúes de la especie Hachiku de la región que serían usados para hacer el trama. Conseguimos unas herramientas para facilitar el trabajo. Esto es Pedro y Reinaldo, eran nuestros compañeros de trabajo. Esta herramienta japonesa de hierro fundido corta el bambú en 6 partes iguales, pero hay otros con diferentes números. Aquí construimos 6 como piscinas de 4 por 4 metros, donde preparamos la tierra en serie. La medida que uno consumía, luego preparamos la etapa inicial para continuar consumiendo el otro. Ya que se previó el volumen de 48 metros cúbicos de preparación de tierra manualmente para 450 metros cuadrados de pared. Usamos mucha paja en la mezcla. La vegetación se compone básicamente de lignina y celulosa. Ciertamente existe la necesidad de una investigación más profunda, pero la deducción que es que la lignina se derrite en la tierra, contribuyendo a las propiedades de impermeabilidad, viscosidad y la parte de la celulosa forma estructuras. Son fibras, las fibras indisolubles contribuyen para la cohesión, evitando que se produzca la pérdida de material cuando se ocurre la contracción. Aquí se puede ver la arcilla de la tierra aplicada al interior del edificio. El proceso habitual de Japón se realiza de esta forma. Aplicar por un lado, después de adquirir un buen agarre, aplicar por otro lado. Diferente da forma brasileña, que hace la aplicación simultánea de ambos los lados. En esta otra foto, la aplicación de la segunda capa y la tercera capa. El principio de la aplicación por capas es precisamente para darle resistencia a la primera capa que estructura la pared de Bajerec. Y gradualmente las capas siguientes son menos resistentes y por eso más estables. Un suelo arciloso es mezclado con arena y cal, donde gradualmente se puede usar la paja picada hasta la segunda capa, con larguras que varían de 5 milímetros a 12, conforme la deformación de las rajaduras causadas la primera capa. Bueno, la tercera capa aplica después de secado la anterior, por tanto es necesario hidratar la base de la aplicación de la capa siguiente. Esta es a sistematización del proceso realizado. Aquí, bueno, aquí hago un paréntesis para ilustrar un poco la forma japonesa de hacerlo. En Japón utilizan cal, fibra de cáñamo, resina a base de algas y otras para las capas finales. Y dependiendo de la construcción, pueden aplicar capas posteriores en muchas etapas, de hasta 20 pasos. Ahora le voy a hablar de las pesquisas actuales, ubicadas en otro círculo del mapa más al sur, explicando un poco sobre la estructura del edificio. Como principio, el muro de la pared de tierra japonesa tiene la función de selar, no soporta cargas.
Luego se construye el esqueleto para llenar estos vacíos más tarde. Aquí un poco del detalle de las paredes. Y se puede observar que en esta región se utilizan, la siguiente, se utilizan, en lugar de se utilizar o bambú, se utilizan, como se dice, tronco de coco, cocoteros. Entonces parte cocotero en piezas más delgadas y se hacen la fijación con fibras vegetales. Hubo un paso para verificar en laboratorio. Recolectamos una muestra y sometimos la caracterización, la verificación de las medidas y los materiales. Enseguida, un poco de la secuencia de la estructura de madera para las aberturas de puertas y ventanas. Entonces, los pilares se hacen de esta manera, como que para esta parte la ventana o de la puerta. Entonces, no se hace una pieza especial para tal, pero hace con la propia estructura, así. Esta es la lista de tipos de vegetación utilizados en la construcción. Tipos de madera bastante comunes utilizados por los pueblos tradicionales locales. Esto demuestra que los nuevos integrantes tuvieron que beber de la fuente de sabiduría acumulada en la región para viabilizar sus moradías, sus casas. Aquí hay un mapa con fotos de las casas que existen en la región donde vivo actualmente. Y había hace más de 100 años atrás, había más de 400 casas como que estas, y ahora hay poco más de una docena. Por eso es urgente el trabajo y estudio para la recuperación de información para su posterior conservación. Y esto es un poco de panorama de lo que hago hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Akemi. Muito bom, Akemi. Agradeço bastante a sua apresentação, a sua fala. A gente vai dar seguimento na segunda fala, né? E depois, então, a gente abre para as perguntas e já tem aqui algumas questões para você, Akemi. E aí, então, eu queria aproveitar, então, chamar o Alan Briatti, vou apresentá-lo enquanto ele vai ligando aí o microfone, as coisas. O Alan, ele é arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura de terra pelo CRATER, da Escola Nacional Superior de Arquitetura de Grenoble, na França. Ele desenvolve projetos na área de meio ambiente, planejamento territorial, projetos residenciais, comerciais, edifícios de interesse social em terra. Atua nas comunidades tradicionais caiçaras e quilombolas, na região do litoral norte de São Paulo e do Vale do Ribeira, no desenvolvimento de projetos de arquitetura e investigação da cultura construtiva em terra. É fundador do Laboraterra Arquitetura e é membro das redes ProTerra e Terra Brasil. Caro Alan,
a palavra está com você, por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e expor um pouco a minha trajetória para vocês. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou desligar a câmera, porque eu acho que minha internet está um pouco instável, então acho que eu faço a apresentação sem vídeo, né? Bom, deixa eu lá. Estão vendo a tela? Ainda não. Aqui estão me apresentando. Não. Não. Agora foi? Ainda não. Está aparecendo a tela? Deixa Não, eu tentar a gente aqui outra nem- coisa, porque acho que a minha tela, acho que é a minha internet que está instável. A gente podia acionar o plano B aí, Thiago. Você tentar compartilhar você a tela, talvez. Deixa eu ver aqui, Alan. Deixa aqui, Você... pera um pouquinho. Não, só um pouquinho. Aqui, agora vai. Eu que estava tá fazendo vindo. barbeiragem. Agora foi? Tá vindo, tá boa. chegando. Isso, lindo. Legal. Bom, vou apresentar um pouco a minha trajetória desde 2002, quando ainda estava na faculdade, que eu trabalho com as comunidades tradicionais, primeiro na Ilhabela e em seguida no Vale do Ribeira. Então, para mim é muito importante falar do território, né, do território destas comunidades tradicionais, para daí a gente chegar na arquitetura. Então, essa é uma foto de entrada que ela é muito simbólica para mim, porque ela é numa ilha no meio do oceano, você chega somente de barco rápido em 1 hora, mas se você for com um barco mesmo de pesca, você leva 4 horas para chegar. E é uma casa que ela utiliza somente os recursos da ilha para ser construída. Então, essa é uma realidade muito presente no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil. Então, para vocês verem aqui a localização da onde a gente está, né? A gente está aqui no estado de São Paulo. Essas comunidades tradicionais, elas estão em torno de 3 grandes cidades assim do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. E eu trabalho nessas 2 cidades aqui, em Ilhabela e Eldorado, no Vale do Ribeira, né? Eldorado e Poranga. Então, só para a gente se situar, a Kemi estava falando aqui, ela estava no meio do caminho, não no meio do caminho, mas muito próximo de Eldorado, em Registro. Essas comunidades quilombolas e caiçaras, elas estão sempre, né, no meio rural, próximas, né, das unidades de conservação ou inseridas dentro das unidades de conservação, dentro de áreas protegidas. E isso acaba, por vezes, assim, isolando ainda mais essas comunidades dos processos de desenvolvimento e também restringindo muito as suas atividades tradicionais. Nós que somos de fora das comunidades tradicionais olhamos as unidades, essas áreas protegidas com bons olhos, mas para as comunidades tradicionais elas acabam restringindo os seus modos de vida. Então, a gente sempre tem que guardar essas 2 questões que são importantes para compreender o que acontece com elas, o que passa por elas hoje para manterem seus modos de vida. Então, a gente tem aqui Ilhabela, Eldorado, então você vê essas áreas verdes, são as unidades de conservação onde elas estão inseridas. Mostrar um pouco a paisagem do que é esse lugar. Elas estão inseridas na Serra do Mar, a gente está próximo ali, quase que embaixo do Trópico de Capricórnio. São lugares montanhosos, com muita vegetação, floresta atlântica ela é muito exuberante, assim, muita oferta de floresta e água. Então, de um lado ali das comunidades caiçaras de Ilhabela, as caiçaras são praticamente pescadores hoje em dia, mas no início da formação dessas comunidades, ainda no período colonial brasileiro, elas eram comunidades agrícolas. Então, por conta desses processos de criação das unidades de conservação, eles deixaram de ser agricultores para virarem pescadores, né? Então, de um lado, a gente tem uma cidade super urbanizada, onde a gente tem terminal petrolífero, porto,
E quando você atravessa a montanha e você vai num lugar de difícil acesso, essas comunidades elas estão ali com seu modo de vida intrinsecamente ligado, assim, junto da natureza. Então, se a gente olha aqui, assim, atravessando a cidade, a gente vê a cidade de um lado, e quando você vai para o outro lado da ilha, você tem as comunidades tradicionais numa paisagem protegida. E que arquitetura que acontece nesses lugares? Assim, acontece uma arquitetura de terra, o barrereque, né? A taipa de mão, e é uma arquitetura desenvolvida com o que tem ali disponível. E aqui a gente está muito ligado nas comunidades tradicionais caiçaras, né, dos pescadores, muito ligado ao mar, mas quando a gente vai para as comunidades quilombolas, ali do Vale do Ribeira, o regime ele é o do rio Ribeira. E isso traz algumas diferenças também. Apesar de a gente ter uma tipologia de arquitetura muito parecida, muito próxima, assim, mas o regime da natureza ali e as atividades elas são diferentes, né? Hoje os quilombolas eles têm como regime produtivo a agricultura, são exímios agricultores e manejadores da floresta, e os caiçaras hoje são pescadores. Assim, se eles desenvolvem atividades agrícolas, eles são retaliados pelo Estado, né? A gente tem uma polícia ambiental que vai e trata, quando você vai usar o recurso natural dessas comunidades tradicionais, eles são tratados quase como criminosos. Então, tem ali um racismo ambiental colocado assim por parte do Estado de uma maneira bem forte. Então, só para a gente fazer uma comparação, de um lado aqui, do lado esquerdo, uma casa tradicional caiçara, né, como que ela se apresenta, e do outro lado, né, uma casa quilombola. Então, a gente vê muita semelhança, assim, são casas construídas de taipa de mão, com os recursos da floresta, enfim. E hoje, assim, a gente tem um processo de desenvolvimento que essas comunidades elas estão perdendo a sua cultura construtiva, elas estão deixando de existir, então as comunidades estão migrando para uma construção de cimento. E aqui do lado direito é como a prefeitura de Ilhabela olha a questão. Então, quando uma pessoa vai lá que não tem condição e demanda uma casa nova, é isso que a municipalidade, que a cidade, que o Estado entrega para a pessoa. E, do outro lado, uma casa tradicional quilombola, que já passou por todos esses processos, só que, por um lado, os quilombolas, eles começam agora a entender a importância de você ter uma casa de qualidade. Então, quando a gente olha aqui no canto direito, a extensão da casa de bloco ela é uma extensão em barro tradicional. Isso é uma cozinha tradicional quilombola. E quando você vai investigar isso com os quilombolas, eles dizem que eles não têm conforto dentro dessa habitação. Então, por isso que eles fazem uma outra habitação em terra junto à casa deles, que é o lugar de encontro, o lugar do conforto, o lugar da cozinha. Então, a gente tem uma problemática colocada, né, vista, assim, já diagnosticada por eles mesmos, assim, pelas próprias comunidades tradicionais. No entanto, a gente ainda engatinha, assim, a gente ainda passos muito pequenos para proporcionar uma arquitetura de terra de qualidade dentro dessas comunidades. Então, eu vou apresentar agora para vocês 4 projetos que eu fiz ao longo de 2010 até hoje, e de como que esses processos eles foram acontecendo dentro da minha trajetória profissional. Então, o primeiro projeto que a gente fez em Ilhabela foi entre 2009 e 2012, um projeto que chamava Morada de Barro, que era a valorização da cultura construtiva caiçara, né? Então, como que a gente aborda uma questão de fazer uma habitação de qualidade com a mão de obra local e usando os recursos naturais. Então, a gente acabava envolvendo a municipalidade, jogando o problema junto para eles, buscando recurso com patrocinadores. Assim, esse projeto ele foi patrocinado pela Petrobras, e ali a gente vai com uma equipe de técnicos, envolve a comunidade, resgata o trabalho tradicional junto com eles e constrói uma casa de pau a pique, mas respeitando os detalhes técnicos importantes para que essa casa tenha qualidade. Então, é muito interessante porque essa casa foi construída em 2012. A gente fez um reboco natural de terra, sem cimento, né? Só estabilizado com areia. E
depois de 10 anos quase, eu começo a ser demandado pelas comunidades tradicionais caiçaras para retomar esse projeto. Quer dizer, de início houve sempre uma resistência, mas hoje a gente acaba sendo demandado para retomar o projeto junto com eles. Ali, em seguida, esse daqui é um projeto de 2017 a 2019, que aí, junto com as comunidades tradicionais, a gente foi demandado por eles para fazer um projeto não de melhoria das casas, mas um projeto de arranjos produtivos, né? Um projeto que a gente titulou de Comer e Morar, Viver nos Territórios Tradicionais da Mata Atlântica, onde a gente resgatava as casas de farinha. São casas que produziam farinhas de mandioca. Esses equipamentos do feitio, do fazer da farinha, são equipamentos quase que seculares, né? Passados dos avós para os filhos, assim, são equipamentos que têm quase 100 anos de idade. Então, a gente chegava nessas comunidades para construir essas casas de farinha. A gente construiu 2 casas de farinhas em locais de difícil acesso. Então, esse daqui, a gente fez uma casa de farinha numa ilha oceânica, quer dizer, a gente já estava numa ilha, a gente foi para uma ilha mais distante. Então, aqui é um pouco a gente apresentando o desembarque dos materiais, e a casa de farinha ela está colocada bem aqui acima. Então, aqui a gente produzindo, né, construindo a casa de farinha com a mão de obra local e com os recursos dos quais a gente podia usar. E aqui a casinha de farinha barreada. Em seguida, mostrar para vocês, aqui já é no Vale do Ribeira, no outro lado, né, junto com os quilombolas. Aqui é um processo foi um projeto de turismo de base comunitária. As comunidades quilombolas, elas se estruturam para receber grupos de turismo. Então, a ideia desse projeto foi construir casas coletivas, né, cozinhas coletivas, receptivos de turismo, usando o saber fazer local. Então, a metodologia que a gente usou foi de pegar as pessoas mais velhas que sabiam construir ainda com terra, colocando eles com a força jovem para fazer uma transmissão de tecnologia. Então, aqui tem toda uma estrutura de madeira. Essa madeira ela foi toda coletada dentro da floresta. Assim, os quilombolas hoje eles têm a permissão de fazer a retirada da floresta, de madeira da floresta. Então, tem aqui a gente fazendo o manejo florestal e levando essas madeiras para construir esses receptivos. Aqui a gente trabalhou um pouco esses detalhes técnicos de encaixe das madeiras, foi desenvolvido pelos quilombolas, né? Nós e eles, assim, juntos. E aqui um processo de como que a gente armou. Então, daqui foi tudo armado, essas casas, todo esse pau a pique, toda essa trama de madeira, é toda uma tecnologia tradicional quilombola. Dali a gente faz o resgate da prática do mutirão, né? Que é uma atividade coletiva da comunidade, onde ela reúne todos, e daí fazer a conclusão das edificações. Então, aqui a gente acabou construindo ali ao total 5 receptivos turísticos, restauramos uma casa tradicional quilombola. Então, o interessante de ver é que quando a gente dá início com o trabalho em 2012, a gente estava fazendo habitação, e aí quando a gente vai apresentando esses projetos junto às comunidades, a gente acaba fazendo edificações coletivas, né, para uso comum e para os arranjos produtivos locais. Então, isso é uma coisa importante de ver, de como que as comunidades elas percebem esse tipo de ação dentro dos seus territórios. Aqui a gente concluindo essas edificações. E aí, por fim, né, vou apresentar para vocês um projeto que está acontecendo agora, assim, a obra está acontecendo nesse instante. A gente está construindo junto a uma comunidade quilombola ali no Vale do Ribeira, uma casa para armazenamento de sementes. Então, isso é uma demanda de um projeto deles, da comunidade. Eles fazem uma coleta, dessas sementes tradicionais, e eles necessitavam de uma casa para armazenamento de semente. Então, a ideia foi construir uma casa em taipa de pilão, né? A taipa de pilão ela não é mais uma cultura construtiva local, viva, mas ela está presente no Vale do Ribeira. Muitas comunidades quilombolas já construíram com taipa de pilão, então tem todo um processo de resgate de memória junto com eles ali na construção dessa casa.
Aí aqui estão fazendo as primeiras paredes ali de taipa de pilão, né? Aqui a ideia foi fazer esse trabalho de resgate da terra, trabalho da terra local junto com as comunidades, com eles. E agora, nesse momento, a gente está cobrindo a casinha, né? Aqui nossa foto da esquerda. É isso aí. Muitas graças. Muito bom, Alan. Muito agradecido. Ótima apresentação. Acho que eu tenho que pedir para... Você está apresentando ainda, né? Muito agradecido. Então, vamos completar aqui essa rodada de apresentações, né? Vamos ter agora, então, chamar aqui para fazer também uma fala, suas considerações. Vou apresentar, então, a Vika Martins. Vika Martins, ela é arquiteta, formada pela Unicinos, no Rio Grande do Sul, mestre em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, proprietária da Oasis Arquitetura Sustentável, onde desenvolve projetos residenciais, institucionais, rurais e de ecoturismo. Ela participa de projetos sociais com comunidades indígenas e rurais e propõe soluções humanizadas com foco em sustentabilidade, saudabilidade, construção natural e geobiologia. Prioriza relações socioculturais, autonomia e empoderamento social a partir da arquitetura. Ela recebeu o prêmio Arquiteta do Ano no setor privado pela Federação Nacional dos Arquitetos, em 2015, e a menção honrosa no Prêmio Sober. Ela é membro da rede Terra Brasil. Vika, por gentileza, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Tiago. Me pediram para falar em portunhol. Deus me ajude. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Você, por favor, se está aparecendo. Sim, está aparecendo, mas não inteira, né? A gente está vendo... Então, a gente vai ter que fazer de novo aquele... apresentação. Buenas tardes a todos. Eu vou começar. Eu sou Vika. Me cabe acá de hablar de la dimensión simbólica para hablarmos de arquitectura social, territorios tradicionales y identidades brasileñas, porque yo entiendo que para pensar arquitectura social tenemos que pensar que el protagonismo tiene que estar con la comunidad, tiene que ser comunitario. Bien, yo voy a enseñar tres proyectos que yo estuve involucrada con indígenas en Brasil, pero voy a enfocar más en este que está en el estado de Pará. Está en una tierra indígena aprobada por el gobierno que se llama Teicayapó, está en la selva amazónica. Una cosa importante de este proyecto es que está el recurso, la plata que teníamos venía de una compensación ambiental, de algo muy malo que ha sido hecho en su territorio. Bien, y así el gobierno le da plata para hacer la compensación, ¿no? Para pensarmos que estamos hablando de comunidad de pueblos que son muy distintos de nosotros en su cultura, en su forma de ver el mundo, tenemos que entender que ellos tienen una cosmología distinta, que esta cosmología está manifestada en el territorio de los indígenas, donde ellos tienen ahí las relaciones entre ellos mismos, entre la naturaleza, entre el río, la selva, sus dioses. Esto es importante para entender cómo
vamos a pensar junto con ellos los proyectos, no para ellos, pero junto. Pensando en la vivienda, en la casa donde viven, nosotros llamamos este proyecto que voy a enseñar acá, son proyectos colaborativos, ¿sí? Mucha gente trabajando juntos y juntos con la comunidad. Kikre es una palabra en Mbengokre, que es la etnia, el pueblo, que en Brasil llamamos de Kayapó. Esta palabra significa agujero del fuego o hogar del fuego, algo así. El fuego tiene un poder de hacer la transformación. En caso de los Kayapós, ellos creen que el fuego puede convertir ellos en los seres hermosos que están destinados a ser. Eso es muy importante, que el que cree es más que un abrigo, pero es una entidad, es un ser que les permite convertirlos en algo que tienen que ser. Y hermoso acá no es solo bello del cuerpo, del físico, pero de toda su integridad, ¿no? Bien, así entendemos que la materialidad, antes de ser forma, es significado, es simbólico. Así que entendemos que la vivienda, el que cree, puede ser así como ellos llaman, como casa, como vivienda tradicional, o así como ellos llaman, como que cree, Cuben. Cuben es la palabra que usan para llamar a nosotros, que no somos indígenas, ¿sí? Y cuando llegamos a ese sitio, ellos hablaban que no querían más la vivienda tradicional, porque tenía el techo de paja y la paja es muy pesada, tiene que traer en la espalda, que le duele el cuerpo, que hay mucho trabajo. Esta paja viene de una palmera que es muy importante en la mata, y cuanto más se corta, más lejos se queda en la selva. Tienen que caminar mucho. La casa también no va más, porque los animales tienen que ir más lejos para se alimentar, para comer de este árbol y todo esto. Y para ellos es más importante que tengan una vivienda que sea más singela, no sé cómo, simple, sí, pero que tenga más durabilidad, que no le dé muy trabajo, que pueda, encima de todo, que los hombres Cuben, los no indígenas, puedan ir hasta la aldea y hacer las casas. Ellos así tienen tiempo para otras cosas más importantes de su vida, como buscar alimento para la familia. Pero cuando hablan de la casa tradicional, vemos que están enamorados, que les encanta, que es muy lindo. Y así pensamos cómo podemos hacer una mezcla entre estos dos mundos, lo que les encanta y lo que necesitan. Y juntos, así hablamos mucho, llegamos hasta un modelo, porque para ellos el modelo es muy importante. Las mujeres todas usan lo mismo modelo de vestido. Es importante porque eso demuestra que las personas son todas iguales en la comunidad. Y así llegamos a este modelo que llamamos a Cuben Gokre, que es una mezcla de la palabra Cuben con Mbengokre, que es no indígena y un indígena. Esta vivienda sí a ellos sirve como este espacio que tiene a finalidad de convertirlos en seres hermosos, ¿sí? Y a esto llamamos de hibridación cultural, que es un fenómeno importante de reconocernos en las etnias que están ahí más aisladas en la selva y todo más. Cuando la hibridación ocurre también la incorporación y apropiación de los materiales y técnicas. Ahí tenemos una prensa, algunas eran 19 aldeas y algunas eligieron las viviendas tradicionales, pocas, pero algunas eligieron las tradicionales.
La mayoría eligió las viviendas Cubengo CRE, las de hibridación. Ahí estábamos haciendo los bloques de tierra compactada, solo cemento. Los enseñamos a hacer. Y esta apropiación, este trabajo les trae les aporta una cosa importante, que es la apropiación del proyecto como un todo. Entonces, entiendo que la conexión está en el universo simbólico, y cuando esto ocurre, lo que ocurre también es que nosotros, los hombres y mujeres blancos, nos quedamos en la platea y ellos se tornan los protagonistas de su proyecto, de su sueño. Y ellos mismos los enseñan, los presentan a la comunidad. Y es muy lindo cuando esto ocurre, porque yo creo que nosotros tenemos que ser como herramientas. Bien, voy a enseñar otro proyecto que esto está empezando, aún es un diálogo nomás, pero es importante porque también está en el norte de Brasil, está en Acre. Es un pueblo que se llama Xananaua. Xananaua significa el pueblo del pájaro azul. Su aldea se llama Meninwinti, significa aldea corazón de la selva. Y ellos esculpieron estas artesanías gigantes aquí, como son flechas en madera, para poner en un sitio que para ellos es muy importante, que es a ver qué nos está pasando. Ahí. Es una vivienda, una casa de reza, un hogar de oración, ¿sí? Este era el espacio que ellos tenían ahí, pero se quedó, se rotó, cayó, no sé cómo se habla. Pero es muy importante para ellos porque está involucrado con su espiritualidad. Entonces, ellos quieren hacer otro como este, pero acá no tenemos plata, no tenemos cómo hacer este espacio. Entonces, el trabajo es hecho también colaborativo junto con la comunidad, pero online, es hecho por la internet, porque no podemos ir hasta ahí ahora por el tema de la pandemia. La idea es hacer el proyecto y hacer este financiamiento, esta financiación colaborativa, con intuito también de aportar la idea de la autonomía, porque ellos es una aldea nueva, no tienen fuerza para estar a recibir los recursos, la plata del gobierno. Así que se quedan muy precarios en su territorio. Y para mí es una cosa importante que puedan sí entender que pueden tener otras formas de materializar sus sueños y sus espacios. Otro proyecto que traigo ahí es aquí, en el estado de Rio Grande do Sul, donde estoy, al sur de Brasil. Es un sitio, es un proyecto que ya tiene un tiempo, no tenemos plata para ello tampoco. Esto los intentamos hacer vía, ¿cómo se llama? Editais, no sé cómo se llama, como tiene que candidatarse a recursos, a plata del gobierno para poder quizá conseguir la plata y hacer el proyecto. El proyecto fue solicitado por las mujeres de la etnia Caingangue del sur, y nosotros hicimos un taller colaborativo de diseño arquitectónico, y ellas trajeron esta artesanía en paja. Hablaban que querían que su espacio fuera como la forma de sus artesanías, y que tenía también los diseños, la grafía de su cultura. Eso es importante porque este espacio las mujeres lo querían para poder enseñar a los chicos y las chicas
la artesanía, la lengua, la cultura, las danzas, la sabiduría de los ancestrales, porque esta aldea está en el medio urbano, está urbanizada. Y a ellos es muy importante resgatar as formas de hacer, de construir antiguas, porque ya los perdieron, solo los ancianos que lo saben. Entonces, distinto de las dos primeras etnias que están en la selva, que quieren trazer la hibridación, acá los caingangues lo que quieren es rescatar lo que perdieron. El proyecto fue diseñado, dibujado por las mujeres mismas y nosotros más una vez fuimos acá una herramienta de arquitectura para más una vez que se torne autonomía. Tampoco tenemos dinero del gobierno y estamos buscando, bien, hay una historia muy linda con estas chicas, con estas mujeres. Entonces, la arquitectura con tierra, cómo se entra en las etnias, en los pueblos indígenas. En general, los indígenas no utilizan la tierra como material tradicional, ha sido incorporado por otras culturas. Acá está el primer proyecto, los Kayapó, al norte, en Pará. Algunas comunidades eligieron ahí la quincha, que ellos ya lo hacen, ya lo saben. A nosotros nos cabe a hacer la cualificación de los bloques. Otras comunidades eligieron al BTC, a los bloques solo cemento, ¿sí? Otro proyecto, Xananawa, que está en Acre. A ellos le gustan, tampoco los quieren la paja por lo mismo motivo de los Kayapó, pero en el fechamento, no cierre del espacio, quieren muretas con taipa de pilón, ¿sí? Para que puedan allí sentarse. Es una cosa nueva para ellos, no hay en tradicional hacer así. Y por fin, con los Caigangues en sur, los quieren recuperar las tecnologías con bambú, que muchos, los jóvenes ya no saben más, pero también quieren hacer una hibridación con los ladrillos de adobe, porque la tierra para todos es reconocido como un material posible, como un material que les da identidad, porque es como si es parte de su pueblo. Y por final, yo entiendo que la materialidad se torna parte del pueblo, porque el paso que va a servir para los deseos, la necesidad de la comunidad, esto pasa a ser algo que ellos entienden como tradicional. Esta hoy es considerada una vivienda tradicional de los Kayapó. Ellos los llaman de Quecré. Esto es muy lindo. Opa. Y ahí está, y los niños ya lo aprenden. Y ahí este proyecto ya finalizó hace años y continúa, las casas continúan siendo hechas en otras comunidades. Es importante hablarnos para todo eso porque la tendencia de la presencia de los arquitectos en las comunidades indígenas es cada vez mayor. Los gobiernos lo piden, entonces tenemos que pensar sobre eso y, encima de todo, preguntarnos a nosotros quién nosotros elegimos ser en este universo simbólico de las etnias indígenas. Por fin, dejo ahí, son proyectos colectivos. En estas láminas aquí hay informaciones de las personas que participaron, de informaciones institucionales y otras cosas. Y por fin, gracias. Me vengo gracias dice Meikrome. Las chicas indígenas de Pará, las me vengo creer, me enseñaron a hacer corazones con las manos y así corazones para ustedes. Gracias. Muito agradecido, Gica. O teu portunhol, hein? Verdadeiro espanhol, né? Muito agradecido pela bela apresentação. Nós tivemos, então, 3 apresentações, não?
que nos aproximaram um pouco mais de diferentes grupos sociais que vivem no território brasileiro, não? Grupos de imigrantes, grupos quilombolas, descendentes de escravos, grupos de caiçaras, não pescadores, grupos indígenas originários do nosso território. Então, um pouco desta aproximação e desse trabalho de tentar exercer, né, as atribuições dos arquitetos e arquitetas e como nós outros, enquanto profissionais, também hacemos nossas estratégias para nos aproximar dos grupos e praticar esse tipo de produção arquitetônica, não tão particular, especial, tão rica em todos os elementos, simbologias e representações, não, que compõem o nosso pueblo. Então, me gostaria de abrir para o debate, a conversação entre nós outros. Ramón, amigo, não sei se tienes alguma questão em Facebook. Estou tentando falar portunhol aqui. Não sei se tienes questões em Facebook que queira colar aqui no chat. Eu me gostaria de, se os outros têm uma questão que queiram fazer, por gentileza, fiquem à vontade. Me gostaria de fazer uma pergunta para cada um, enquanto começamos a refletir melhor sobre essas apresentações. Então, me gostaria de saber de Akemi, professor Akemi, qual seria para tu o maior desafio, né, que tu pensas que existe nesse trabalho de resgate, de valorização, de difusão desta cultura construtiva, secular, que se expressou no Brasil através deste encontro entre os elementos da cultura japonesa com os de origem quilombola e indígena, não? Hoje, em tu trabalho, como entende o mais grande desafio que temos, não, nesse trabalho de recuperação, porque o patrimônio que tu nos mostraste está quase extinto, não? Poucas casas ainda. Então, como tentar promover uma organização, um arranjo, como está esta relação de correlação de força com o poder político, não? Pelo Estado. Para o amigo Alain, se puedes também comentar, os quilombolas são grandes conhecedores da arte de construir com terra, não? Dependendo da região onde vivem, desenvolveram tanto a produção e utilização do adobe, quanto a produção do barrareque, do pau a pique, não? Então, qual a perspectiva que podemos ter com a publicação das normas técnicas de construção com terra, pensando na produção arquitetônica e no desenvolvimento das comunidades quilombolas, não? Se já tem essa cultura construtiva, como podemos potencializar isto agora com as normas técnicas, né? Lembrando que tivemos em Brasil, em janeiro de 2020, a publicação da norma para o Adobe e que teremos em breve a norma para o tapial, a tapia de pilão, que nesse momento está em consulta pública na Associação Brasileira de Normas Técnicas e que em breve, então, será publicada. E também para a amiga Vika, né, se é possível comentar um pouco mais sobre essas diferenças que existem entre as aldeias indígenas que estão involucradas dentro em las margens dos centros urbanos, não? E as aldeias que todavia estão inseridas em seu habitat original, a floresta, não? E se puder também comentar um pouco mais sobre o uso da terra como material de construção nas aldeias, né?
Os grupos indígenas construíam com terra antes da chegada dos europeus, né? Se podem comentar, por gentileza. Tem que ser na ordem? Ou quem primeiro? Vamos lá, então. Quais as dificuldades, como é que está o andamento? A dificuldade, eu acho que é enorme, enorme, né? E aí a gente lança a mão de parceiros institucionais, busca de recursos através de editais, para poder viabilizar, neste momento, a coleta de dados, o maior número de dados possíveis, fotografias, amostras. Isso a gente tem feito nesses últimos 10 anos, sobretudo, em parceria com uma universidade japonesa. As equipes de arquitetos vêm e a gente vai a campo para coletar, fazer o levantamento e aprender a metodologia de coleta de dados nesse sistema japonês. Eu fiquei bastante impressionada porque, além de entender a lógica construtiva de eixos alfanuméricos, como são construídas essas casas, nós medimos numa escala de milímetros. Então, é muito louco isso, né? Que a gente tem uma outra dimensão. Bom, e aí fotografias, tem que sempre fazer um paralelo com como era realmente no Japão, como é aqui, para saber se houve simplificação de algumas ensambladuras, se houve... E houve, né? Já podemos constatar que houve a hibridização, houve um aporte imenso da cultura tradicional local, no que diz respeito aos materiais, sobretudo, mas ainda é uma luta bastante, quer dizer, localmente, né, precisa de todo um trabalho de sensibilização, de educação patrimonial, de envolvimento, de levar essa temática dentro das salas de aula, dentro das próprias comunidades, né? Para ter uma ideia, no início da minha pesquisa, as pessoas portadores dessas casas menosprezavam, entre aspas. Imagina essa casa velha, até que, aos poucos, né, eu até pedi para morar em uma dessas casas, morei por um mês, assim que eu me mudei para cá, para poder me aproximar de uma visão melhor, não como um pesquisador que vai ao local e olha e mede e vai embora, mas me aproximar um pouco do que estabelecer um diálogo, do que é habitar esse espaço e entender melhor. Acho que é um pouco isso que estamos fazendo agora. Tem algum instituto do IPHAN, alguma instituição de preservação do patrimônio em registro? Então, tanto o Casarão do Chá como essas casas do Vale do Ribeira são tombadas como patrimônio pelo IPHAN, né? Então, existe, mas não existe o suporte para esses levantamentos, só está tombado. Só existe o reconhecimento de que é importante, de que é patrimônio, mas nós temos que fazer por conta os próximos passos. Posso ir para a pergunta, para a resposta? Eu acho que é interessante, eu queria fazer um pouco o link com o que a Vika colocou, que é para a gente situar um pouco o que é uma comunidade tradicional caiçara e uma comunidade indígena, né? Uma comunidade tradicional caiçara e quilombola e uma comunidade indígena. A Vika, ela traz a questão do indígena, o imaginário, né? E como que isso é importante dentro do território indígena. E quando a gente fala do quilombola e do caiçara, ele tem um conhecimento da floresta e do território, mas ele não tem a apropriação do imaginário dentro desse território. Então, o território para o quilombola e para o caiçara, ele é um território de produção,
né? Então, acho que é importante a gente perceber essa relação, assim. Ele tem aquele território dentro do seu afetivo, né? Mas é para a função, para o seu meio de vida. Não é dentro do imaginário do religioso, né? Então, assim, tem uma dimensão do povo originário que ele é diferente do povo caiçara e quilombola. Então, todas as atividades, quando elas acontecem dentro do território caiçara e quilombola, das atividades tradicionais, elas estão ligadas a uma produtividade, a uma produção. Então, isso é importante a gente ter colocado para dar a linha para a pergunta que o Tiago coloca. Assim. Então, hoje, nas comunidades quilombolas e caiçaras, o que acontece? Eles foram reprimidos, né? Eles foram proibidos de tirar o recurso natural. Isso houve uma interrupção da sua continuidade, da sua cultura construtiva. Eles ainda sabem fazer, os mais antigos, mas assim, essas proibições, elas potencializaram essa continuidade. Então, hoje, quando você está dentro das comunidades quilombolas e caiçaras, tem muita habitação precária, mas aí o que acontece dentro da política nacional? O governo vem e distribui casa. Então, ele vem com um projeto e distribui 30 casas numa comunidade, 40 casas numa comunidade. E o que acontece ali? Essa mão de obra, ela não vem uma mão de obra local. Assim, a mão de obra local ela é muito pouca abarcada ali, né? Utilizada. Então, vem uma população de fora, de pedreiros, para construir casas para os quilombolas. Então, tem um aporte, né? Tem um recurso que chega do governo ali. O que fica ali é um resultado de uma edificação, mas o dinheiro ele vai todo embora de novo. O recurso, a plata, vai toda embora. E quando a gente percebe, quando a gente vai desenvolver um trabalho dentro de uma comunidade tradicional, usando a mão de obra local, a gente, além de você fazer o resgate da arquitetura em si, do objeto, da edificação, como valorização, há, assim, nitidamente, uma transformação na economia local. Então, assim, um pouquinho de recurso que você coloca, aquilo já muda uma realidade colocada ali. A gente potencializa uma atividade valorizando essas comunidades. Então, o que eu vejo, assim, primeiro, tem que ter uma apropriação dos quilombolas, eles serem valorizados dentro da sua cultura construtiva, e aí eles têm que fazer uma frente de resistência e de reivindicação para que os arranjos produtivos das edificações e da arquitetura seja dado dentro dos seus territórios. Eu acho que a norma ela vem como potencializar esse tipo de atividade, assim, validar esse tipo de atividade, para fazer com que o recurso do Estado brasileiro ele fique dentro da comunidade quilombola e daí a gente tenha de fato uma transformação colocada. Então, eu acho que a linha de tudo que a gente faz, ela está acontecendo dentro dessa perspectiva, né? Deles entenderem o quão é importante o trabalho deles, dentro da cultura deles, e quanto isso pode ser transformador dentro das suas comunidades. Então, todo o trabalho de valorização da cultura, do retirar a madeira, de como que a gente retira a madeira de um modo consciente, que é como eles fazem, como que a gente trabalha a terra, né? Então, um debate que a gente faz também dentro da comunidade tradicional, na hora de construir, é colocar o cimento em menos locais possíveis dentro da edificação. Porque a gente tem que usar o que tem ali. Então, quanto menos a gente tiver de material externo, mais o recurso ele vai ficar dentro da comunidade. Então, a gente tem que trabalhar essa lógica. Então, eu acho que a norma ela pode potencializar esse tipo de coisa, né? E aí tem também um trabalho muito forte que a gente tem que ser realizado, que é de como que a gente constrói com terra, né? Porque a gente faz os ensaios, faz as paredes, elas são super resistentes, mas só pelo fato de ser de terra, tem sempre alguém que é lá e quer dar quer pôr aquela parede à resistência ao máximo. Ele fala, meu amigo, você não faz isso quando a sua casa é de cimento, por que você vai fazer isso quando a minha casa é de terra? Né? Então, tem um preconceito também dentro das comunidades que também tem que ser colocado de um modo preciso
piso ali, né? A gente fala, o que eu falo para as comunidades quilombolas é assim: vocês trabalham a agricultura orgânica, né? Vocês são todos contra os pesticidas, todos contra... Por que vocês são a favor do cimento? Então, assim, a gente também tem que ter, na hora que a gente vai produzir a arquitetura e conversar com as comunidades, esse tipo de diálogo, né? Se a nossa comida ela é sã, ela é saudável, a nossa habitação ela também tem de ser. E eu acho que fazer um fechamento dentro da sua questão, ela é a seguinte, né? A gente tem que... A norma, assim, a normatização desse tipo dos tijolos de adobe e agora da taipa de pilão, ela tem que ir nesse sentido, da gente fazer com que esses recursos eles fiquem dentro dessas comunidades e que a gente construa de um modo cada vez mais saudável. Acho que é isso. Alain, então, entendendo um pouco o que você estava dizendo sobre essas características que a gente enxerga, entende, né, nas comunidades quilombolas e caiçaras, né, pelo menos essa característica que você colocou em evidência, que é uma formação comunitária e social que acontece junto, né, com o próprio desenvolvimento de uma produção, né, entendendo esses espaços como espaços de produção, como você estava colocando. Então, a gente consegue entender que a norma, neste caso, para além de ser uma norma com orientações técnicas, ela também pode ser, em algum lugar, um instrumento de apoio à autonomia desses grupos, no sentido de que a gente, com a norma, conseguiria, pelo menos teoricamente, viabilizar processos de constituição de linhas de produção locais, né? Justamente porque você está evidenciando esta dimensão da autonomia produtiva como sendo uma dimensão estrutural, né? na construção desse grupo socioétnico, né? Cultural. Então, a gente consegue vislumbrar também a norma enquanto instrumento de potencialização, né, de fomento de novas perspectivas produtivas dentro dessas comunidades rurais. Podemos ler dessa forma, Alain? Sim, eu tenho total convicção disso, né? Porque eu acho que a norma ela vai propiciar, né? Assim, ela vai fazer com que a gente possa acessar os recursos públicos, né? Para potencializar essas linhas de produção, esses arranjos produtivos. Hoje, se a gente vai querer acessar algum recurso público e a gente apresenta um projeto que ele é de terra e de madeira, a gente vai ter diversos empecilhos porque a gente não é normatizado. Então, é justamente dentro dessa linha, né, que a gente tem uma técnica normatizada, que a gente vai conseguir acessar os recursos e dali potencializar esses arranjos produtivos. Só um comentário, eu acho que a gente tem que se esforçar também para justamente constituir as linhas de produção, porque recentemente eu participei de um concurso para a habitação quilombola, e que, assim, na verdade, a gente participou como quase um projeto protesto, porque não poderíamos ganhar, porque se ganhássemos e a prefeitura chega e encomenda, então está bem, eu quero então 200 casas de adobe, me dê o telefone da loja que eu posso comprar. Aí você está, né, sinuca de bico, não temos produção, isso não existe, temos uma norma, mas não temos um mercado. Então, não podemos construir 30, 50 casas diretamente com o mercado, teremos que criar nossas linhas de produção para poder responder e atingir, né, esse tipo de objetivo. Vika? Então, agora eu vou falar um pouco em portunhol e um pouco em português, porque hay coisas que não sei falar em portunhol. Pero empezando con el tema de la diferencia de las aldeas en la ciudad, las aldeas urbanas y las aldeas en la floresta, en la selva.
en primer, quiero decir que yo no soy una especialista en indígenas, ¿sí? Yo trabajé con varios con pueblos distintos, tengo muchos contactos, ¿sí? Por mi experiencia, lo que yo sé, lo que estudié, lo que sabemos en Brasil es que la mayoría de las etnias de los pueblos eran nómades, estaban haciendo un recorrido en el territorio, no se quedaban fijos en el territorio. Con las etnias con las cuales yo trabajé, conocí, todas ellas no hacían sus casas tradicionales, las primeras, con tierra. Usaban fibras vegetales, madera, árboles. Muchas de estas viviendas no eran permanentes, eran efímeras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí en Brasil un romantismo, ¿sí? Una idea enamorada de que la tierra y los indígenas, todo bien, se combinan y claro, se combinan, pero no es verdad que esas comunidades hacían sus viviendas inicialmente con este material. A lo largo de los tiempos, los indígenas van se encontrando con los ribeirinhos, que son los pueblos que viven en los ríos, en la margen de los ríos, que también son ali mezclados con los caboclos, con el pueblo de África, ¿no? Los afrodescendentes. Y con ellos aprenden a hacer técnicas con tierra, porque ellos hacían así, utilizaban ahí la quincha, que para nosotros llamamos de pau a pique, y hay otros nombres también. Y lo que yo quiero enfatizar aquí es que hay un momento en la cultura que algo que es nuevo, que es incorporado, que es asimilado, se torna tradicional. Entonces, cuando en Brasil el gobierno empieza a homologar, a aprobar las tierras indígenas, destinar solo para estos públicos, para estas personas, para esos pueblos, esas etnias, elas se quedan con un territorio menor, se encurta, se queda poco. Con eso no pueden hacer tanto recorrido por el territorio, no pueden ser tan nómades como antes. Siguen siendo, haciendo algo parecido con un nomadismo, pero están cada vez más fijos en el territorio. Y con eso necesitan de viviendas para quedarse de una forma más fixa. Y así que se incorpora en las comunidades indígenas, algumas, ¿sí? No todas, porque muchas aún utilizan la paja y la madera como principal material, aún es su principal forma de construir, pero muchos sí incorporan la tierra como un material posible para sus viviendas, porque claro, la tierra también es un parente, también hace parte de la familia, hace parte del pueblo, así como el árbol, así como la madera, mucho más do que nosotros materiales. Pero a lo largo del tiempo también hay otras necesidades que se quedan, como por ejemplo usar materiales que tenham maior durabilidade. E aí eu vou falar uma coisa em português, me desculpem. Por exemplo, para os indígenas, a ideia, a noção de lixo, de basura, não existe. No existe basura. Claro que ahora sí, ya lo saben que nosotros somos locos y quedamos con basura por todo, pero a ellos no le hace sentido que tenemos basura. Entonces, tienen un caramelo, una bala, un doce, y esto tiene un paquete, un pacote, una embalaje. Ellos lo sacan, le ponen en la naturaleza, porque todo que lo ponen en la naturaleza va a cambiarse la naturaleza, porque va a decompor. La banana le tira la casca, le joga a la naturaleza. El paquete de la bala también lo hace lo mismo.
Y creo que esto es una cuestión importante de pensarnos en relación a esos territorios, porque a incorporación de nuevos materiales que no hay como reciclarlos, no hay como se transformar en naturaleza nuevamente, es un impacto muy grande, y ellos los quieren. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de los techos de paja, nosotros no encontramos en Brasil una solución que pudiera atender la durabilidad, las necesidades que tenían con poca plata, que tenía que transportar a lo largo del río, que 2 días en una embarcación muy chiquita. No encontramos una solución. Nos necesitamos de crear nuevos materiales que puedan atender estas demandas. Esa es la primera pregunta. Aún la primera pregunta. Estaba hablando aún de los indígenas que están semi-aislados, porque tienen contacto todavía con nosotros, ¿sí? Pero en la ciudad le ocurre lo inverso. En la ciudad están viviendo en las viviendas que son las viviendas de la periferia de nuestras ciudades. Están viviendo en casas precarias. A ellos le quieren mucho a recuperar las formas de construir que son tradicionales. Los caingangues que están en sur, ellos hacían casas, hacían un agujero, un buraco en la tierra, cubrían con un techo de paja, ¿sí? En ese proyecto que tenemos hay un sitio así, porque le quieren resgatar, porque vai se perdendo. Então, são 2 fenômenos diferentes, né? E os dois são legítimos, sim? Os dois são importantes, e em los dos há hibridação de cultura. No podemos tener el romantismo que los indígenas hay que estar desnudos en la selva, que no pueden tener tecnología, todo eso. No van a dejar de ser indígenas si tienen contacto con la tecnología. Pero ¿cómo hacer eso de una forma que respete la cultura? Esto. Estoy escuchando, no está. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Sí, está bien. Y la otra pregunta es sobre la incorporación. La introducción de la tierra, sí, que hablé eso, que la mayoría no lo tiene, pero es un material que tiene muy potencial porque la gente no reconoce como familia. Creo que es eso. Muito obrigado. Vika, aproveitar, tem uma questão aqui que surgiu no Facebook, vou trazer para você, porque era uma pessoa que gostaria de entender melhor. Ela pergunta se o governo brasileiro, está aí em espanhol, el gobierno brasileño respeta la autonomía de los pueblos y financia estos proyectos. Seria uma dúvida. Una duda cabeluda, ¿no? Una duda que me pone los lazos. Bien. Al gobierno brasileño, lamento, pero no respeta a nadie, no respeta a los pueblos tradicionales. Bien, quizá voy a tener enemigos ahí después de eso, pero ¿qué pasa en relación a los proyectos? Yo enseñé 3 proyectos, ¿sí? Mostré 3 proyectos. Lo primero, nosotros teníamos plata del gobierno. Y yo hablé, esta plata viene de compensación ambiental. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno con sus proyectos hicieron algo, y este algo es muy malo para el territorio, que ha matado los ríos, los peces, que impacta en la selva, en la forma de vivir, en su sustentabilidad. ¿Sí? Y como le sacan tanto de su territorio, de su naturaleza, el gobierno le da, aquí llamamos de migaja, un pedacito chiquito de plata para compensar este problema que es muy grande. ¿Sí? Yo estoy hablando de Belo Monte, sí, claro.
Los otros dos proyectos que yo enseñé son proyectos que no tenemos plata del gobierno. Son la comunidad que tiene un sueño, tiene una voluntad, una necesidad y busca gente de nuestra cultura, a los hombres y mujeres no indígenas, para ayudarlos a buscar plata y hacer un proyecto para que puedan resolver sus problemas, ¿sí? No son plata del gobierno. No significa que el gobierno no dale plata a los indios, a los indígenas, ¿sí? Hay muchos proyectos, sí, para indígenas, proyectos buenos, y no todos son así de compensación, pero para hacer inversiones así en una cantidad grande, yo creo aún que precisamos avanzar mucho en Brasil, ¿sí? Hay una especulación muy grande sobre los territorios indígenas porque son territorios muy importantes, son extensos y hay mucha gente que les gustaría tener esos espacios y no comprende de la importancia de tenermos los indígenas en Brasil en tierras aprobadas por el gobierno y protegidas por el gobierno. Porque si hacemos, yo tengo muchas imágenes, pero no, como teníamos poco tiempo, no las traje, pero tengo imágenes aéreas, así, que se puede ver, que los enseñé sí otro día, que se puede ver la diferencia entre los territorios indígenas y nosotros. Tenemos así una línea recta, ¿sí? Acá hay floresta, acá hay solo campo. Acá hay floresta, aquí hay, ¿cómo se llama aquello? Desmatamento, enfim, só coisas ruins. Agora não, em espanhol não consigo. No Brasil se chama garimpo, né? Que é uma forma de tirar os minerais do rio, né? Saca el oro, los minerales del río, no sé cómo se habla en español eso. Pero se hace de una forma irregular y se pone metales pesados ahí y se mata los ríos. ¿Sí? Eso, tenemos que proteger los territorios porque o que nos queda en Brasil de territorio preservado es gracias a los indígenas en su mayoría, su mayor parte. Muy bien. Déjeme ver si alguien gustaría de hacer una otra pregunta, pueden hacerlo. Si vosotros, Akemi, Alan, Vika, si también, si quiserem hacer algún comentario para finalizar, encerrar completar uma reflexão, uma fala, fiquem à vontade. Estamos falando, em todo caso, de um trabalho de contra-hegemonia, trabalhar com comunidades rurais fora do mercado estabelecido da construção, é um trabalho de resistência, um trabalho contra-hegemônico, um trabalho social. Então, por isso também é muito difícil. Por isso não temos políticas públicas, financiamentos, pouquíssimas organizações e instituições involucradas neste processo, não? Então, torna isto um trabalho mais complexo, não? Então, é raro encontrarmos grupos formados de arquitetos e profissionais atuando próximo a essas comunidades. Se torna um trabalho também de militância, de voluntariado, né? Que se aproxima com uma visão de mundo próxima, né? Pero sem um espaço estabelecido para a atuação com as atribuições que os arquitetos e arquitetas têm para poder realizar seu trabalho de uma maneira ideal, não? Então, bueno,
Se não tienes mais nada para acrescentar, uma dúvida, um complemento, uma Tiago, eu consideração, gostaria de falar uma coisa, Tiago. Sí. fica, por favor. Primero pontuar que estamos hablando del gobierno actual, sí. Brasil ya tuve proyectos importantes para los grupos sociales minoritarios como indígenas, quilombolas y otros. Claro, creo que siempre precisamos avanzar más, ¿sí? Outra coisa que queria aclarar também, que ela falou da questão da produtividade, né, das etnias, dos quilombolas trabalharem com a produtividade junto aos territórios, né? Os indígenas, eles também têm pequenos sítios donde producen alimento, ¿sí? Que están acerca de la aldea. Pero não é tão intenso como ela falou. Mas eu preciso dizer isso porque os indígenas vão se quedar mal comigo se não falar que aqui que estão sim trabalhando em sua roça. As mulheres lo hacen isso. Os homens trabalham a buscar alimento na selva, caça, pesca, todo. Só isso. E acima de tudo, a deixar uma mensagem que nosotros no se trata solo de questões aí de materiais, técnicas, de burocracias, pero antes de tudo hay que buscar internamente nosotros una empatía, una forma de estar donde usted se pone como um observador, né? Primeiro como alguém que está aí para entender, depois para involucrar-se, depois para participar de uma forma daquela vida e entender como eles nos veem, como é sua cosmologia, porque não é sobre nós, é sobre eles. Sim, assim, temos que ser uma ferramenta de autonomia. Gracias. Alguém mais gostaria de dizer algo? Tiago, um pouco com relação a essa questão da produtividade da terra em volume, né? Adobe e tal, por exemplo. Eu acho que um pouco, por exemplo, né, um panorama japonês é que a terra preparada se vende em metro cúbico, como em uma usina de hormigón, de concreto. Então, há lugares, né, que se preparam a terra com antecedência para evitar esse tempo longo de preparo da terra, o que normalmente leva 3 meses a 1 ano. Isso já é produzido para facilitar e minimizar essa parte mais árdua, né, de criar as baias e tal. E que, de alguma forma, também pode, ao longo do tempo, criar entre aspas, uma cadeia produtiva dentro das próprias comunidades, à medida que se precisa, né? É uma frente também aí para se pensar. E outro ponto que eu, assim, sem resposta ainda, mas questiono com relação a essas transformações, hibridações que ocorrem, né? Essas trocas que ocorrem. Porque mesmo nas comunidades quilombolas, elas têm o aporte lá do continente africano, né? Toda uma memória, todo um saber que veio de lá e que foi posta aqui no Brasil. Mas o que permanece, o que transforma, né? O que é transitório, o que sobe, quer dizer, o que permanece ou o que é realmente o cerne dessa cultura, né? Tem uma questão aí que a gente vai, né, atrás em busca disso.
não é resposta, é mais uma pergunta mesmo. Mais alguma contribuição, alguma colocação? Anaís Eu abriu quero o falar um vídeo. pouquinho sobre essa questão da hibridação. Fica também. Anaís quer Ah, perguntar alguma coisa? Não, eu queria só, mas pode falar, Vika, você ia falar, não? não, é rapidinho, porque eu também não tenho resposta para isso, é também uma inquietação minha. Mas eu acredito que quando a gente vai trabalhar em comunidades, não podemos ir só arquitetos. A gente precisa levar profissionais que entendem de cultura, antropólogos, sociólogos, assistentes sociais. Eu acho que isso é uma atitude, mais do que uma atitude humilde, é uma atitude de responsabilidade, né? Porque lá no Xingu, nós tínhamos indigenistas, nós tínhamos antropólogos. Quem fez essa discussão sobre a hibridação com a gente foram os antropólogos, os indigenistas e os indígenas. Porque nós chegamos lá com uma ideia romântica que era justamente ao contrário. A gente chegou querendo convencê-los a continuar fazendo a casa tradicional. E nós aprendemos com eles um pouquinho sobre hibridação. Então, é só isso, assim, eu não sei se me entenderam falando em português, tá ok? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que a gente quer que os outros sejam, né? Qual é o limite, né? E o que eles querem ser, né? E qual é a mediação de profissionais que nos dão o aporte para que a gente entenda isso, porque nós não somos antropólogos, nós não somos sociólogos. Eu fiz o meu mestrado, eu fiz num programa interdisciplinar, trabalhei com antropologia, mas ainda assim isso não faz de mim antropóloga, né? Então, eu acredito nisso, assim, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que a gente precisa aprender a abrir mais a nossa cabeça. Foi o que eu aprendi lá. Anaís? Oi, oi, boa noite. Bueno, voy a intentar hablar español también. Me gustó mucho de ver estas presentaciones y de ver esa visibilidad que dieron a los pueblos marginalizados, ¿no? Por la sociedad brasileña. Y bueno, hubo una frase que me llamó la atención de Akemi, que es que la influencia de la taipa japonesa en Brasil es muy poco conocida. Y viendo un poco la relación que Alain colocó también con relación a los materiales de los territorios que iban indicando a las arquitecturas de cada localidad, y este tema que Vika tú estás colocando de los Kayapó que quieren acercarse más a una arquitectura no indígena o con materiales no indígenas, digamos, más bien. Y que al contrario, a las Kaigang, ellas quieren reafirmar su identidad con una arquitectura que muestre a su cultura, y es una forma también de afirmar su identidad en el territorio. Yo lo vi un poco también con unas comunidades guaraní, que hay unos que están en una dinámica de usar a la cultura constructiva del Poapic, del Bajareque, para afirmarse en el territorio, y otros que no, por varias razones, incluso esa razón de que ellos recibieron una compensación financiera relacionada a una carretera que atraviesa a su tierra tradicional. Y me parece que una cosa importante que tal vez
porque hay una antropóloga que habla de actualización cultural y esa historia de arquitectura híbrida es también porque todo el mundo está en una sociedad que siempre va mudando y todos van mudando en función de los contextos y me parece que son unas cosas que pueden ser interesantes en mantener, son las dinámicas que hay dentro de estas culturas constructivas, que son dinámicas muy relacionadas con el territorio y le dan sentido, tienen raíces y quedanse juntos con ese territorio, con los materiales, la simbología y las dinámicas que pueden tener al nivel colectivo, que es una cosa que me parece que en la arquitectura contemporánea, no hegemónica, pero del resto de la sociedad brasileña, podíamos aprender de ellos en esos sentidos. É isso. E muchas gracias. Temos também aqui um amigo, bom, Moto Z2 Play. Se quer ser uma consideração também. Por favor. Pois não. Está me ouvindo? Sim, em português ainda. Legal. Sim. Estamos te escutando. Tá bem. Então, eu sou arquiteto, Paulo Ortiz, moro aqui em São Paulo, tenho a atuação desde 2002, né, com arquitetura em terra, junto com o meu irmão, que é geólogo. Juntos a gente fez uma parceria de 3 olhares com uma companhia de biólogos conosco lá no sítio onde meu irmão reside, e desenvolvemos aí vários trabalhos e participação. Mas referente ao assunto, né, que ora estamos discutindo, o protagonista, né, como a Vika disse, é realmente o cliente. Um arquiteto em todos os âmbitos, né, seja ele em qualquer arquitetura, o cliente é o protagonista. Então ele tem que ser compreendido. No caso das etnias, né, todas, vários olhares têm que ser colocados. E não é só em relação ao abrigo. A forma como eles hoje têm que se adaptar, né, a uma forma de vida mais próxima, né, dos, entre aspas, civilizados, né, e tem um respeito a ser feito com relação não apenas ao abrigo, mas ao seu território. Quer dizer, ele está inserido numa coisa um pouco mais ampla do que apenas o território. Então, subsistência é um dos itens que eles têm que ter a partir desse território. Então, concordo com o Vika, né, que abrangeu essa visão, né, de que nós temos que não ser o convencedor, né? Nós temos que tê-los como protagonistas. Era isso que eu sempre vejo a atuação do arquiteto e de outros profissionais, sempre com o foco é o cliente, né? Essa é a visão que a gente tem que ter, seja no urbano, seja no, né, onde for. Obrigado. E agradeço porque o trabalho de vocês, que são da área de pesquisa, inclusive, que desenvolvem essa parte da normatização, e eu fui lá em 2005, né, 2004, partícipe com o OBED numa tentativa de criação de norma, e devemos, creio muito ao OBED, essa primeira norma, né, a normatização do Adobe, que ele é um pesquisador do Adobe que acompanho há muito tempo, né, e esse trabalho de vocês, pesquisadores, eu não tive carreira acadêmica, embora tenha
feito proposta que na última instância da entrevista não foi aceita na minha escola, né? Mas sempre tive essa atuação e desenvolvi uma metodologia, né, projetual e uma técnica projetual junto com científica, né, junto com meu irmão e esses outros profissionais. Então, obrigado e esperando muito ansiosamente, né, pela taipa de pilão, né, que está aí na beiradinha, e vamos em frente. Obrigado. Mas a gente que agradece, muito bom. Muito obrigado pela participação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês três, aqui, Alan, Vika, a respeito dessas considerações do Paulo, da Anaís, ou se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração, fiquem à vontade, por gentileza. Senão a gente vai... bom, já são 16 horas e 52 minutos. Se alguém... né, ainda todo mundo tem chance aí, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, senão a gente vai nos aproximando aí do encerramento. Eu queria dizer que essa, então, é a última charla do ano, né? Desse evento Viernes de Charla com Proterra, e que a gente volta no ano que vem. Já temos 2 charlas programadas para os dias 4 de fevereiro e 4 de março, que aí são charlas que vão nos aproximar dos trabalhos que vêm sendo realizados na Colômbia com a nossa amiga e arquiteta e professora Geni Vargas, que será anfitriã, mediadora desse próximo evento, né? Então já tem aí as 2 datas marcadas. Se você quiser fazer algum comentário, Geni, fique à vontade. O nosso também coordenador da rede Proterra, Camilo, se também quiser fazer algum comentário sobre o nosso próximo encontro do CIACOT, né, que está se aproximando. Se alguém quiser também comentar, fique à vontade. Jenny, por favor. Yo creo que puedo tener un poco de ruido acá, estoy en la universidad. Un saludo para todos y bueno, pues recibimos este relevo de las charlas de los viernes de Proterra y entonces los esperamos en febrero y marzo con temas que esperamos que sean de su interés, que estaremos aquí desde Colombia. Creo que tenemos novedades importantes para contarles y posiblemente en términos normativos para febrero y marzo ya tendremos otras novedades adicionales. Entonces los esperamos en esas 2 sesiones, en esas 2 charlas de febrero y marzo. Gracias, Tiago. Y bueno, gracias, Tiago. Agradecer la participación de Akemi, de Vika y de Alain con un tema tan interesante y que también ocurre en muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, en nuestro caso en Chile también hay muchos temas con el desarrollo de la arquitectura con comunidades indígenas, comunidades rurales, y sin duda es un trabajo súper importante y comparto la visión de Vika de ser bien observadores y sobre todo humildes, teniendo una visión occidental que muchas veces es muy distinta a la cosmovisión de culturas indígenas, ¿no? Y aprovechar de invitar a todo el mundo después de las charlas que tendremos en Colombia en abril. Del 4 al 9 de abril se está organizando el 20 CIACOT, el Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra. Ya se lleva trabajando bastante tiempo en la organización. Inicialmente el evento se iba a celebrar este año en noviembre, pero bueno, todos sabemos que por la pandemia hubo que postergar ese encuentro, que es una instancia donde todos los proterros nos encontramos, sabemos en qué está trabajando cada uno y también mucha gente que va interesada para aprender sobre la arquitectura y construcción con tierra.
Entonces, la invitación está hecha del 4 al 9 de abril. Nos vemos en Trinidad, Cuba. Y antes, en la antesala, acompañamos a Jenny con las charlas de Proterra en Colombia. Muchas gracias por su participación. Muy bien. Entonces, bom, se ninguém quiser completar e falar mais nada, podemos também, então, começar, então, vamos encerrar aqui a nossa charla. A gente gostaria de agradecer enormemente pela presença de vocês. Espero que tenham aproveitado deste debate tão rico e complexo, né? Agradeço enormemente à professora Kemi Gioca, ao amigo Alain e Vika, e a todos que estão aqui acompanhando, tanto pelo Zoom como pelo Facebook. Então, agradeço a vocês, nos vemos em Colômbia em fevereiro, e hasta la próxima, amigas e amigos. Tchau. Muito bom. Tchau, muito obrigada, bom. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Agradecido pela Gracias. presença. Gracias. Gracias. Camilo, não sei se... Ramón estaba grabando, no sé si yo puedo... A ver... Si tú puedes... Yo creo que Ramón inició la grabación y finalmente yo veo que acá no puedo detener la grabación. Ah, ele não transferiu para ti no host? Sí, el host, pero acá en la opción de grabación me permite grabar. Claro, estoy grabando desde mi computadora ahora, no puedo cortar la grabación que inició Ramón. Ah, isso é muito interessante. Continua ao vivo no Facebook. Deixa eu escrever para Ramon. Camilo, tendrías que apagar tu Zoom para que dejes de grabar. Simplemente cortar la reunión. Claro. Sí. Muchas gracias nuevamente por su participación, muy interesante. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gusto verles a Nos vemos todos. Un pronto. abrazo. Gracias. Chao. Obrigada, Chao, queridos. Chao. Tchau. Amigos e amigos. Hasta la vitória sempre. Hasta la Nos victoria. vemos. Chao, chao.